Olá pessoal, bom dia com alegria, gente. Como é que vocês estão? Antes, de começar aqui o nosso dia, eu vou dar uma cuidada aqui primeiro em mim. Já tomei meu banho matinal, meu cabelo tá precisando, ser lavado, mas não vou lavar hoje. E eu começo esse vídeo, mostrando pra vocês um pouquinho de autocuidado. Não sou uma pessoa assim focada, em maquiar, essas coisas eu não gosto. O máximo assim que eu gosto é um batomzinho para dar uma cor, um brilho e só, gente. Não sou muito de maquiagem, essas coisas aradas não. E eu começo esse dia com vocês mostrando, um pouquinho sobre autocuidado, para que a gente possa também se valorizar nossa aparência. Eu particularmente sou uma pessoa bem relaxada com isso. Mas esse ano de 2026 eu falei para vocês que eu tenho muitas metas a cumprir e eu vou cumprir elas. Então, meninas, antes de qualquer coisa, antes de qualquer cuidado com a casa, com a família, com os filhos, se priorize e cuide de você também. Isso é uma das coisas que eu vou começar a fazer nesse ano de 2026. E hoje, para o nosso café da manhã, nós teremos um delicioso bolinho de chuva. As crianças adoram, gente. Agora eu estou começando a fazer as coisas em pequenas quantidades para poder fazer todos os dias bem fresquinho. E logo, logo vai ter receita sem glúten aqui para vocês também.
Com certeza esse é o momento que define o ritmo do meu dia, gente. Se eu não começar com uma bela xícara de café, tomar aquele café especial da manhã com meu marido, o dia já é diferente. Então a gente prioriza sempre esse cafezinho da manhã junto. Vocês sempre veem a gente olhando pra frente, né? É porque tem uma parte verde, a gente gosta de ficar admirando. Pessoal, agora sim, bom dia com alegria, né? Gente, ó, como vocês viram aí, já preparei o café, já organizei até a cozinha, porque de acordo com o que eu vou fazendo, eu já vou lavando, ó. Tudo limpinho aqui, tá vendo? Então não é muito, não tem bagunça. Ontem, no último vlog, eu mostrei pra vocês que no final do dia eu cozinhei uma carne, né? Deixei uma carne já cozidinha, então hoje pro almoço a gente só vai fazer um arrozinho e temperar feijão que foi cozido ontem também. E aí eu vou guardar essa panelinha que tá aqui com leite e só vou passar um paninho aqui, por quê? Porque agora é 7h30, já é 7h30, né? Já tô atrasadinha, já era pra me ter terminado aqui. Mas agora é 7h30, onde eu já começo a questão ali dos meus cronogramas, ou seja, me ajeitar, me arrumar, tomar um café, planejar os conteúdos do canal, são coisas fixas da minha agenda, então são coisas que eu vou fazer todos os dias igualzinho, tá bom? Então eu tenho planejamento agora das 7h30 até as 9h e só vou passar um paninho aqui, gente, pro dia começar mais tranquilo. E assim as outras coisas, né, igual o quarto das meninas, elas arrumam a cama delas. O meu quarto eu já vou entrar pra lá, só arrumo a minha cama mesmo e pronto, já tá organizado. E assim a gente vai fazendo a manutenção. Então aqui eu já varri o chão, vou só passar um paninho bem rapidinho pra ficar bem limpinho. Prontinho, gente, cozinha toda organizada. Agora, né, eu vou dar uma limpezinha aqui, coisa de 2 minutinhos, é só organizar. Ontem eu limpei o meu quarto, então ele tá bem limpinho. Hoje eu não vou precisar passar vassoura, nem passar pano aqui, porque já tá tudo limpinho. Lá o quarto das meninas, tem uma das minhas filhas ainda deitada dormindo, então quando ela acordar ela limpa. E tem uma no banheiro tomando banho, que aí ela já toma banho e já lava o banheiro. Aí vocês vão falar, ah, mas e roupa, essas coisas? Gente, roupa tem um dia específico, mas a gente costuma também lavar no finalzinho do dia, né, de tardezinha ou de manhã, né, igual aqui, ó, tá tudo limpinho. Os meninos estão estudando ali atrás, ó, não começou as aulas, mas eles têm bastante apostila, né, então eu deixo eles fazerem livremente. E aí aqui fora, não vou mostrar pra vocês porque tá cheio de toalha, ó, tá cheio de toalha, tem roupa aqui que nós lavamos ontem. E aí essas roupas não secaram 100%, aí daqui a pouco elas vão pegar, pendurar lá no varal. Enquanto isso eu vou organizar ali o quarto pra mim já começar o meu planejamento, né, pra depois eu começar também os meus estudos que eu gosto de fazer na parte da manhã, que eu acho que é onde a gente tem mais energia. E aí hoje, gente, depois que eu tiver o meu momento de pausa para limpar a casa, né, que costuma ser das 10h30, das 11, né, das 10h30 em diante, aí eu tenho aqui a horta para dar uma mexidinha, ou eu vou fazer, ou uma das meninas vão vir aqui tirar um pouquinho de mato, porque se a gente fizer todo dia um pouquinho, né, não fica cheio de mato. E ultimamente tem dado muito mato, o sol anda muito quente, então a gente costuma ter que fazer isso mais aqui na parte da manhã. Mas aí a gente vai ver como que vai ficar. E ontem, ó, ontem o Zé também começou a capinar aqui a parte de cima. Na verdade, eu não queria que capinasse, né, gente? Porque eu gosto dessa grama, né? Mas os meninos andam brincando muito para aqueles lados de lá, ó, com pedra. E aí acaba que quando o Zé vai roçar, ele tá se machucando com as pedras. Então, para não correr o risco nem dele se machucar e nem das crianças também se machucar, ele preferiu capinar esse pedacinho aqui e vai deixar esse pedaço capinado, né? Até porque estamos pelejando aqui com essa hortinha. Mas agora vai vir as abóboras, olha só que lindo que tá. Então agora vai vir essas abóboras aqui, né?
E tem um outro pé ali também que tá começando a ramar, vem pra cá também, ó. Vamos ver, né, se a gente consegue colher pelo menos abóbora. E os pés de banana estão ali, gente, ó, firmes e fortes. Olha que lindão. Eu acho que até tem banana que o Zé arrancou esses dias. Eu vou dar uma olhadinha, porque eu também tô precisando comer fibras. E mais tarde, ó, quiser tomar um chazinho, nós temos. O pé de acerola, ele tá bem fraco esse ano, creio eu que... Não sei, né, mas ele tá bem velho, tava doente esse pé. O Zé conseguiu tratar ele, né? E agora que tá saindo umas acerolinhas meio que tardio, ó. Mas é um pezinho de acerola bem velho. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Gente, prontinho, quarto organizado. Essa é uma das vantagens de não se ter muitas coisas, né? De não se ter muitos móveis espalhados pela casa, porque isso acaba facilitando a nossa rotina. Então, ó, tá organizadinho. Ontem eu forrei o tapete aqui, tá tudo limpinho. Inclusive ontem, enquanto eu fazia um pouco de crochê, os meninos sentaram aqui no tapete, né? Pra poder assistir um desenho no finalzinho da tarde. E é isso aqui que nós temos no quarto, ou seja, tudo organizadinho. E aqui, ó, a minha mesinha de trabalho, né, agora, vou mostrar pra vocês também, tá bem organizadinho. Aí aqui, gente, ó, eu já deixei aberto o meu planejamento de gravação de vídeo, né, que eu sempre faço, ó. Então, já deixei os vídeos da semana todos bem planejados, e agora é o horário, né, que eu continuo a fazer isso. Então, vou sentar aqui no meu cantinho. Peguei uma garrafinha com água, que é uma das metas que eu tenho para esse ano, tomar água, que eu quase não tomo água. Então, a garrafa perto, né, facilita. E aí, aqui eu tenho, né, o cronograma do dia de hoje, terça-feira, criação de conteúdo. Tem coisas na minha agenda que vão repetir todos os dias, porque vai ser um padrão, tá? Criação de conteúdo, aula de neurociência às 9h. Hoje eu tenho inglês, diferente de ontem, né, que foi hebraico. Depois eu tenho uma aula de finanças e aula de digitação às 4 da tarde. Depois não, gente, a aula de finanças é às 2 horas da tarde, tá? E aí, as minhas aulas da faculdade, eu não vou apagar para refazer, mas, ó, eu anotei aqui, né, que as aulas começam apenas no mês 2, ou seja, sempre onde tiver faculdade eu vou fazer alguma coisa extra, né, ou vou fazer algo que não deu para fazer no dia anterior, igual ontem. Eu fiz tudo, né? Então, o que eu não tivesse feito aqui, eu ia mandar pra cá. E assim sucessivamente, sempre fazendo, e o que não consegui fazer, não se cobrar demais e tentar fazer no dia anterior, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês que eu estou lendo, gente, ó. Na verdade, eu tava lendo esse aqui, esse livro, ele é muito bom. Só que aí o meu marido também tá lendo ele, então às vezes eu quero pegar, ele tá com o livro, então eu parei de ler. Porque eu já li ele uma vez, na verdade, mas eu quero reler. Eu quero ler todos os livros que eu tenho antes de adquirir livros novos, tá? Porque às vezes a gente lê, tem uma meta, vou ler 12 livros, mas não absorve nada do que leu, tá? Então, eu quero reler todos antes de adquirir livros novos. Também essa é uma meta para esse ano, não adquirir livros novos enquanto não ler todos os que nós já temos aqui, que for do meu interesse. Só esse Poder do Hábito, que pra falar a verdade, esse eu não gostei muito, tá? Tem um outro que não tá aqui mais, a gente acabou doando ele lá em Santa Catarina, que eu gostava, e ele era muito bom, melhor do que esse aqui. Esse é bom, e, o que eu tô lendo é esse aqui, ó. O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. É um livro muito bom também,
tá bom? E aqui fala, né, que podemos moldar nosso destino através daquilo que pensamos. E isso tem muito a ver com neurociência, que é uma coisa que eu tô estudando, né, e eu tô gostando bastante. Daqui a pouquinho eu tenho aula. Então, vamos começar, né? E hoje vou começar aqui com o conteúdo, criação de conteúdo, que eu ainda tenho que adiantar algumas coisas. Por que jogo de videogame, jogo de computador é tão motivante, é tão engajante? Se você chegar para uma pessoa que joga jogo de videogame e falar para ela ter disciplina em jogar jogo, ela não vai ter dificuldade em ter disciplina. Agora eu te pergunto, o que efetivamente o jogador de um jogo qualquer está ganhando? Pode ser que ele ganhe dinheiro no jogo, beleza, mas vamos tirar essa... E a minha intenção com esse vídeo não é mostrar para vocês a quantidade das coisas que eu faço, pessoal, porque aqui não é sobre quantidade, é sobre continuidade. E isso é uma das coisas que eu quero ter como meta para esse ano, dar continuidade, começar um projeto e concluir ele até o final. Pessoal, fazer um resumo básico, né, do que eu já fiz hoje para cumprir aqui a minha agenda. E aí, gente, hoje eu tinha tudo anotadinho, né? Na verdade, eu já tenho, né, o cronograma aqui da minha semana. E aí, para hoje, eu tinha a criação de conteúdo, né, que é um dos trabalhos que eu tenho que fazer diariamente aqui. Tinha também a aula de neurociência, que eu estudei. Gente, foi uma aula muito boa. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem essa aula do professor André. É muito, muito, muito boa mesmo. Hoje eu consegui fazer muitas anotações. Eu tô sem post-it, tô precisando ir comprar, mas eu vou deixar para comprar amanhã. E uma dessas aulas, né, que ele fala... Inclusive, ele fala sobre rotina, como que é, né, tão importante criarmos rotina e fazer com que essas rotinas sejam cumpridas de forma, como que eu vou dizer, persistente. Todos os dias você faz a mesma coisa, igual vamos supor pela manhã. Eu criei uma meta, né, eu tenho como meta acordar todos os dias às 5h30 da manhã, levantar, tomar banho, me arrumar, preparar o café, tomar café com meu esposo. Pronto, é uma rotina fixa, então todos os dias eu vou fazer aquilo ali. E aí, ele falou também sobre cronotipos físicos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou uma pessoa que eu funciono melhor se eu acordar bem cedo, eu consigo produzir mais. Se eu acordar mais tarde, pronto, meu dia praticamente acabou, eu já não consigo produzir tão bem o que eu produziria acordando cedo. Só que eu tenho um cronotipo genético que eu gosto muito de dormir. Puxei isso da minha mãe, que minha mãe ama dormir. Então meio que acaba que eu peguei isso dela. Mas a minha mãe é aquela pessoa que gosta de dormir, mas se ela criar o hábito, a rotina, né, igual ela trabalha fora, de acordar cedo todo dia, ela acorda bem disposta. Eu sou a mesma coisa. E cada um desses cronotipos, eles têm um horário ideal, né? Vamos supor, você funciona melhor de tarde, eu funciono melhor de manhã. Por isso que a gente pegar a rotina pronta de outras pessoas, muitas das vezes a gente vai tentar praticar, a gente não consegue fazer com que aquela rotina se estabeleça por muito tempo. Por quê? Porque eu não estou dando atenção ao meu cronotipo físico. Como assim? Não estou dando atenção ao meu melhor horário. Qual é o melhor horário que eu produzo? Se eu produzo melhor à tarde, não tem porquê eu fazer, né, criar hábitos, né, criar um cronograma de estudos, criar um cronograma de limpeza baseado
num planejamento de uma pessoa que faz isso tão bem de manhã, porque não vai funcionar por muito tempo. Eu vou fazer 1, 2 vezes, na segunda vez, o meu cérebro, ele não vai estar liberando neurotransmissores, né, que ele inclusive falou nessa mesma aula, porém eu estudei na aula anterior, que eu estou dividindo em blocos para poder absorver melhor o conteúdo. O meu cérebro, né, ele não vai liberar os neurotransmissores que produzem eu até anotei aqui, eles produzem, gente, até sumiu aqui, não sei onde eu coloquei. 3 tipos de substâncias químicas, né, no nosso cérebro, aqui no córtex pré-frontal. Então, se eu não fizer, né, esse meu cronograma, esse meu planejamento baseado no horário em que eu estou mais disposta, não vai funcionar por muito tempo. Logo, logo eu vou estar desmotivada, não vou querer fazer. Outra coisa que ele falou também é sobre o planejamento e dentro desses planejamentos a gente criar feedbacks. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Deixa eu até abrir aqui a minha planilha rapidinho, só um demonstrativo mesmo. Então aqui no meu computador eu tenho o meu planejamento da semana, que ele tá em dias, eu vou pôr em semana para vocês verem melhor, tá vendo? Então aqui eu tenho segunda, todas as segundas, né? Não, segunda, terça, quarta, quinta, tá. Tenho esse planejamento aqui semanal, consigo visualizar ele mensal também, ó. O nosso cérebro precisa, gente, visualizar, porque ele precisa, através da visualização, ele tem que perceber que quando eu atingir essas metas que estão estabelecidas, esses objetivos aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter uma recompensa, seja ela, vamos supor que eu esteja estudando para passar no vestibular, para passar numa prova, para concorrer a uma vaga de alguma coisa. Então, esses estudos, né, esse cronograma meu de estudo, esse planejamento aqui, ele tem um objetivo. Então, a gente precisa criar um objetivo e também precisa criar feedbacks. Então, nessa aula em específico, o estudo foi baseado nesse aprendizado. Quando a gente se estressa ou adoece, isso faz com que o nosso cérebro atrofia e esses neurotransmissores não são liberados como deveriam ser, né? Então acaba diminui a nossa capacidade de manter os hábitos. Então, às vezes, isso que está acontecendo comigo ou com vocês do outro lado aí, né? Começa um negócio, não conclui, não consegue dar continuidade, desanima, pode ser por estresse, pode ser porque está doente, né? E isso faz com que esses neurotransmissores não sejam liberados da forma que deveriam ser. Os componentes, né, que estão ligados intimamente à nossa capacidade de ter foco é a acetilcolina, nanoadrenalina e a dopamina. Então, esses 3 aqui, eles modulam o córtex pré-frontal, que é essa parte aqui atrás do nosso cérebro, né? E é ele que faz com que o foco e a disciplina estejam sempre ali em nós, né? Ou seja, o foco e a disciplina, eles dependem 100% da liberação desses sinais químicos aqui, tá? Então, nossa, foi uma aula, assim, muito boa. Vou assistir, eu sou aquela pessoa que assiste uma vez, mas assiste novamente. Então, eu vou focar assistir apenas uma aula por semana, várias vezes, até que eu consiga consolidar o conteúdo na minha memória, guardar e absorver, que é uma outra aula que ele dá e fala muito sobre isso, que eu assisti há muito tempo. Logo assim que eu iniciei na faculdade, eu estava tendo dificuldade de concentração e eu acabei pegando umas aulas dele, eu achei muito bacana e me ajudou muito. Então, nesse estudo de hoje de neurociência, eu estudei um pouquinho sobre isso, gente, e é muito bom. Falou, né, de cronotipos físicos, falou do adoecimento, né, às vezes do estresse, que faz com que aconteça, né, essa atrofia do nosso cérebro. Outra coisa que ele fala é que é de extrema importância, pausas planejadas. Gente, não adianta eu parar aqui, igual às vezes vocês estão vendo aí, nossa, mas agora só tá estudando. Não, eu tenho o meu
meus estudos que são focados, os estudos mais profundos focados na parte da manhã e os que requerem menos energia na parte da tarde. Então, neurociência, hebraico, inglês, que é uma nova língua, eu foco na parte da manhã porque é novo para mim, ou seja, eu vou precisar do máximo possível da minha atenção. Então, estou estudando isso na parte da manhã. Criação de conteúdo, que é onde eu tô, né, com a mente melhor, então é onde vem as ideias, e aí eu vou fazendo o quê, ó, vou anotando tudo aqui, ó, tá? Então, vou anotando aqui, ó, tudo que eu preciso fazer. Então, aqui eu tenho o meu planejamento da semana todinha de conteúdo, tá? Inclusive, o que eu tô falando pra vocês também é um planejamento desse conteúdo. Então, eu faço isso na parte da manhã. Na parte da tarde, eu vou fazer aquilo que requer menos energia, menos da minha energia, tá? E aí, ele falou sobre dar pausas. Então, ó, das 5h30 às 7h30 é onde eu me preparo, tomo meu banho, preparo meu café, tomo meu café de qualidade. Antes das 7h30 ali, mais ou menos, 7 horas eu começo a tomar café. 7h10, 7h15 eu não termino. Eu tenho 15 minutos para organizar a cozinha. Fiz isso, aí é onde eu já venho aqui pro trabalho. Das 7h30 às 9h, criação de conteúdo. Das 9h às 9h30, um pouquinho de neurociência. Das 9h30 às 10h, das 9h30 às 10h30, hebraico. Aí é onde eu paro de vez os estudos, paro tudo. Aí vou das 10h30 até agora, por exemplo, é 12h39. Então, eu vou das 10h30 até as 2 da tarde, sem fazer nada. 10, 11, 12, 13, 14. São quase 4h30 livres. E tá, e o que eu faço, né, nesse tempo livre? Então, nesse tempo livre, gente, igual aqui, ó, eu tenho das 10h30 ao meio-dia para quê? Organizar a casa, colocar o que tá fora do lugar no lugar, fazer o almoço, preparar talvez um cafezinho para mais tarde deixar um bolo, alguma coisa pronta. Se eu quiser, eu tenho esse tempo, né? Ó, 10h30, 11h30, 12. Eu tenho 2 horas, né? 10, 11, 12. Eu tenho 2h30 vaga para poder fazer isso. É bastante tempo. Do meio-dia ao meio-dia e meio é onde agora, ó. Agora é o meu momento de leitura. E eu estou lendo esse livro aqui, ó. Então, eu vou tirar os meus 30 minutos para ler. Esse é um dos meus objetivos. E quando eu concluir, eu vou lá na minha planilha e dou um check como concluído. Outro objetivo, tomar bastante água. Então, já deixo a minha garrafinha aqui próximo para me estudar e concluir as minhas metas e os meus objetivos estabelecidos, tá? Do meio-dia e meia, do meio-dia, né, ao meio-dia e meia leitura, do meio-dia e meia até 1 da tarde, crochê, ou seja, são 2 hobbies. Do meio-dia, entre o meio-dia e 1 da tarde eu faço 2 hobbies. E do meio-dia e meia a 1 eu crochê, depois eu tenho da 1, gente, da 1 até as 2, eu tenho uma outra pausa de mais 1 hora, sem fazer nada, consolidando o que eu estudei de manhã, pensando no que eu estudei, organizando aquilo que eu estudei dentro da minha mente. Porque de forma consciente e de forma inconsciente isso vai acontecer de qualquer forma. Só que cada um, né, acaba usando esse inconsciente e consciente de uma forma diferente. Eu, por exemplo, eu fico tentando assim, igual hoje eu estudei um pouquinho inglês. What's your name? What's your name? Então, eu aprendi várias formas de perguntar qual é o seu nome, qual é o seu nome do meio, qual é o seu último nome, qual é o seu primeiro nome. Então, tem várias formas, né? Hoje eu aprendi sobre isso, por exemplo, na aula de inglês. Então, eu vou, sabe, raciocinando ali, tentando falar de forma mentalmente, vou organizando essas ideias de forma consciente ou inconscientemente. E também eu poderia tirar esse momento para tirar um cochilo, né? E quando for todos os dias, das 2 às 3h30, tá? Então, ou seja, 1h30 foi o momento que eu tirei para fazer as aulas da faculdade e também para estudar finanças todos os dias nesse mesmo horário, exceto sexta-feira que eu acabo deixando meu tempo mais livre e faço atividades que derem para fazer, sabe? Então, vou fazer atividades que derem para fazer porque é o dia que eu estou na minha faxina, gente. Então, esse foi um resumão do que eu estudei hoje, né, em neurociência,
Estudei também um pouquinho do inglês, estou no início ali, né, primeira aula com o professor Rui. Vou deixar o link desses 2 vídeos do professor André e do professor Rui aqui, porque dá pra gente aprender, dá pra gente avançar, né, em formas assim de conhecimento e de estudo com o que já temos disponível sem gastar nenhum centavo. Então a minha meta no momento é essa, me aprofundar no que eu já tenho, de forma gratuita, e depois, quando tudo estiver bem consolidado, né, eu estiver bem firme nos estudos, aí sim procurar pagar, né, um curso, algo mais profissionalizante, talvez, quem sabe. Então essa é a minha meta. Então agora eu vou fazer o meu momento, gente, de leitura. Na verdade, meu momento de leitura já passou, mas eu vou fazer assim mesmo que passou um pouquinho, tá? Eu vou fazer porque preciso criar hábito, rotina. Então não vai ser bem feito, mas tem que ser feito de qualquer forma, porque com o tempo a gente vai se aperfeiçoando. Ai, não tô com vontade de limpar a casa, limpe assim mesmo. Ai, tô com muito preguiça. Vai lá, lava um pouquinho de vasilha, para um pouquinho, vai lá, limpa um pouquinho uma parte do banheiro, para, depois vai lá, quando tiver um pouquinho mais animado, dá um tempinho ali, vai lá e limpa o quarto. Vai ser sempre assim. Então vai ter dias que os vídeos serão assim, dias que eu estarei desmotivada, mas que eu estarei aqui tentando dar o meu melhor. Eu dando 1%, dando o meu melhor 1% todo dia, eu já vou estar no caminho correto, tá? No caminho certo, né? E aí ele falou, eu vou dar uma dica para vocês que tem muita dificuldade, gente, é usar o método, a técnica Pomodoro. Vou deixar o link aqui embaixo do livro, caso vocês se interessem em comprar. A técnica Pomodoro, ela é muito boa, né? Principalmente para quem precisa engajar nos estudos e ter mais foco, porque o foco dessa técnica é para pessoas que têm muita dificuldade em concentração, em criar, né, objetivos, em cumprir ali, porque ela consiste em você faz uma atividade 30 minutos, descansa 30 minutos, faz uma atividade 10 minutos, descansa 10 minutos. Então, assim, é bem programado, sabe? E vai chegar uma hora que você não vai precisar mais usar essa técnica, porque vai fluir naturalmente. Então, acho que vale a pena ler o livro da técnica Pomodoro. Vou deixar aqui embaixo para vocês também. Vou pro meu momento de leitura, gente. Muitas das vezes, nem tudo que a gente faz aparece. Muitas pessoas não veem, mas nós estamos ali fazendo. Tudo conta. E isso vai somando cada dia mais e mais, pouquinho em pouquinho, para que lá na frente nós possamos alcançar os nossos objetivos, tá bom? Se você gostou do vídeo, se você gosta de vídeo de rotina, vida real, de dona de casa, fica aqui comigo que todo dia vai ter um vídeo especial para te motivar mais ainda.